Dicas de viagem. Não saia sem elas. E o Depois das 6 está começando agora. Gabriela Alta, eu estava com saudade desse reloginho. Eu estava com saudade também de você, das nossas conversas, dos nossos papos cabeça, que de vez em quando saía assim, até alguma coisa de viagem, né, Gabriela Alta? Até alguma coisa Não de é? viagem. Bom, Inclusive, você falava para quem estava no mundo inteiro nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você é lembra disso? verdade, é verdade. As Pois minhas é. tias agora só falam bom dia, boa tarde, boa noite quando se encontram comigo. Eu esqueci, mas agora eu não estou Então, mais em fuso horário diferente. você Mas eu está posso muito voltar. assim focado no mercado nacional só, entendeu? Você tem que continuar international. É verdade, Gabi. Eu virei um roots, deixei de ser um globetrotter. Não é? E, Muito bem, mas jus- são dicas hoje, e certo? justamente sobre isso, né, sobre viagens, que a gente vai falar sobre hoje. Vamos colocar as dicas de viagem do Kevin Kelly. É o cara. O cara, um artigo interessantíssimo. O Kevin Kelly, foi o fundador da revista Wired, né? Para quem não sabe, a revista Wired, da nossa geração, né, Gabi? A revista Wired influenciou muito a todos nós. Era uma revista que falava sobre tecnologia ainda na década de 80 e que não existia tecnologia ou tendência que não passasse por um artigo da revista Wired. Portanto, era assim uma coisa muito ambicionada pela gente, né? E como naquela época não tinha internet, a gente tinha que pedir para os amigos trazerem um exemplar da revista Wired dos Estados Unidos, né? Muito bom. E é um cara, um viajante, é um cara do mundo, né? Um senhor hoje, 75 anos, e que tem um texto aí que super recente, foi agora. Ele acabou de escrever 50 dicas. Na verdade, não são 50 dicas, são 50 anos de dicas de viagem, né? 50 anos de dicas de viagem. É sensacional. A página do artigo dele é muito fraquinha graficamente, mas ali vale a pena vocês percorrerem as dicas. E mais ainda, vale a pena percorrer os comentários, porque tem assim dezenas de comentários de pessoas falando também sobre as suas dicas, né? E a gente separou algumas delas, né, Gabi? Duas ou três de cada um, Isso. só para dar uma degustação para os nossos Exatamente. telespectadores, Ai, Gabriela meu Deus, ele continua com Otto. telespectadores. E aí, qual foi a dica número Vamos um que lá. você gostou do Kevin? Olha, eu gostei muito de uma que fala sobre organize sua viagem em torno de paixões e não destinos. Isso é maravilhoso, gente. Muito mais foco, né, para você decidir um destino, para você decidir o porquê de uma viagem, é você entender o porquê que você está indo lá, né? Entender o motivo, qual é a tua motivação de ir lá. Então, isso vai te dar muito mais aventuras, muito mais momentos memoráveis, do que um grande passeio num lugar famoso. Então, o objetivo, e essa frase eu achei muito legal dele, é fugir do esperado para o inesperado. Então, o porquê? Eu vou dar um exemplo, assim, que eu tenho uma curiosidade gigantesca de conhecer a Polônia. Eu não conheço a Polônia. Por quê? Porque boa parte da minha família, eles são poloneses. É, eu tenho muita curiosidade. Tá vendo? Tem toda uma história por trás, tem toda uma motivação por trás que não tem nada a ver com o destino, poderia ser qualquer um. Então, por que não? Perfeito. Aliás, a Polônia tem que ir. A Polônia foi a capital do Império do Leste. Olha aí. Ela foi considerada uma cidade, na verdade, um país, né, que dominou todo o Império do Leste. Eu não sei em que século, não sei se foi o século XVI ou século XV. E assim, as cidades são fantásticas. Varsóvia é maravilhoso, É. Gdansk é maravilhoso, Cracóvia é maravilhoso. Então, assim, vale a pena, Gabi. Não deixe de Tá na visitar a minha Polônia. wishlist. E isso me lembra muito uma coisa que eu sempre falo também nas minhas aulas, que a questão do turismo não é você conhecer lugares, mas é você conhecer Uhum. culturas. Que por trás dos lugares existem culturas, e essas culturas, conhecer, se aprofundar nelas, é muito mais enriquecedor numa viagem do que simplesmente conhecer lugares, né? Então, puta, muito Eu legal. estava eu tava lendo sobre. Eu sou uma estudante
amadora de filosofia, e eu estava lendo sobre os vários tipos de conhecimento que existe. Existe um conhecimento teórico e um conhecimento empírico, que na verdade esse às vezes vale muito mais, né? E um exemplo que deram foi justamente se você quer reconstruir uma cidade, o que que você faz? Você pode ir para lá, tirar fotos de vários lugares e reconstruir essa cidade, ou você pode caminhar nas ruas. É, a- Quando você caminha nas ruas, você vai ser muito mais apto a reconstruir essa cidade do que tirar simplesmente um monte de foto. Então, é, não me lembro do filósofo que falou isso, mas tem muito a ver com organizar a viagem em torno de paixões e não de destinos, porque as paixões a gente sente o mundo através dos sentidos, né? A gente se apaixona pelas coisas através dos sentidos. Achei isso muito legal. Essa é a primeira dica. E Bom, a tua? a minha primeira é menos filosófica, menos cabeça, porque essa tua aí é muito filosófica, né, Gabi? Essa aqui é meio viajante. A minha é a seguinte, olha, que eu adorei, ele diz o seguinte, olha, faça amizade com o motorista de táxi, estabeleça uma relação de confiança e peça para visitar a mãe dele. Porque fazendo isso, você vai ter assim uma oportunidade de conhecer a fundo a cultura do local em que você tá visitando e talvez até ganhar um almoçozinho, um jantarzinho da mama, o que é mais maravilhoso ainda. Olha, eu tenho restrições aí dessa dica, porque eu sou uma gerenciadora de riscos, Aham. entendeu? Então, a probabilidade de você ter uma ótima experiência está no mesma probabilidade de você, sei lá, ser sequestrado, alguma coisa assim, né? Dependendo de onde você estiver. Então, esse negócio de pedir para ir conhecer a casa da mãe do cara do Uber ou do taxista, a probabilidade de eu fazer isso é bem pequena. Mas eu Gabriela entendi. Otto, Eu cadê o seu entendi, ó, espírito de aventura, aquela Gabriela assim, Otto? pessoas assim, sabe, que não tem, não se atrelam a uma coisa, a um padrãozinho, a um roteirinho. Eu entendo isso. Tá, Não é pra mim. tá certo, Gabi. Próxima, Você, vamos lá, vai na próxima aí. Já detonou a minha primeira. Vai lá, deixa eu ver a tua também agora. Vou próxima, implicar próxima. contigo agora, vou implicar contigo agora. Vai. Essa aqui é boa, essa é boa. O critério mais significativo a utilizar na seleção dos acompanhantes de viagem é: eles não reclamam. Achei isso maravilhoso. Você tem vários níveis de acompanhantes de viagem e não reclamar. O que menos reclama, definitivamente me conectei muito com isso. Ah, mas mesmo se as reclamações são justificadas, não reclame. A gente está numa viagem. As reclamações é para depois da viagem. Aí reclama. Quando a viagem terminar, a gente reclama, sabe assim? Meio que um debrief. O que que deu Uhum. certo, o que que não deu. Mas durante a viagem. Sabe uma coisa que eu acho engraçadíssimo? Casal que vai viajar, sei lá, vai lá para Paris e resolve ter uma DR embaixo da Torre Eiffel. Eu não consigo entender isso, gente. Tem a vida para você ter DR, tem o antes, tem o depois. Vai no avião. Pelo menos tem uma DR no avião, que aí você não vai poder sair dali. Mas embaixo da Torre Eiffel, eu não admito isso. Então, amei essa dica, me conectei. Companheiro de viagem, só quem não reclamar. Gabi, eu tenho uma péssima notícia para você e para o Kevin. É impossível você evitar isso, porque olhando de perto, todos nós somos uns chatos. Você, aliás, você que ama o Pondé, né? O Pondé, ele fala muito Gosto. isso. Ele é um chato, nem olhar de perto. De longe ele já é um chato, né? O Luiz Felipe Pondé. Mas, Gabi, é impossível, porque assim, todo mundo é chato, porque é isso, cada um tem um gosto, cada um tem uma Não, preferência, não sei o quê. Então, assim, não. posso dar uma dica sobre a sua dica? Assim, Hum, faça tudo como se você fosse viajar separado. Então, assim, boa. reserve o teu restaurante, reserve o seu ingresso no teatro, vá ver a peça que você quer, o museu que você quer, etc e tal. E aí a única coisa que existe em comum quando você viaja com outra pessoa é o seguinte: nos encontramos às 9 no lobby. O resto é cada um por si, entendeu? Boa, boa. Você não É, acha? não, eu concordo plenamente, mas eu só sou chata em real, tá? Em euro e em dólar eu sou muito legal.
Olha, Próxima, vai. próxima. Qual é a próxima Tua, aqui? Ah, não, essa é a tua, minha tua. próxima que você vai adorar, Gabi. Você vai Ah, fala. adorar essa aqui, que é o seguinte: quando você pedir recomendação de restaurante, não diga, não pergunte se existe algum lugar bom para comer. Pergunte onde você come. Ah, meu E, Deus. e a última vez que você comeu, onde é que você adorou? Eu acho ótima essa dica. Ai, Paulo, realmente. Não vamos dizer que a gente é diferente, vamos dizer que a gente é complementar. Olha que coisa bonita de se falar. Eu já fiz isso. Eu me ferrei assim muito, muito lugar ruim. Comi mal pra caramba. Não, de jeito nenhum. Não, na minha essa dica também não rola. Não curto. Olha, eu Coisa. tenho o hábito de quando eu viajo com os meus filhos, Ah, a gente sempre tem um ah. programa chamado Extreme Local. E Aham, a não, gente, ok. e a gente no Extreme Local, a gente sempre faz isso. A gente sempre Hum, pergunta para as pessoas comuns, do hotel, recepcionista, etc e tal, aonde que eles vão comer. E a gente vai no Extreme Local procurar o que esses locais comem. Não é um gerente geral, aquelas pessoas da não, elite, não, não, um tem que ser a concierge, recepção, é. e é uma delícia. De vez em quando dá problema, É, então mas eu é sou uma delícia. azarada mesmo. Eu não tenho sorte. Eu sou Fala, bem-humorada e, mal, e azarada. Bem-humorada em viagem e azarada é no. que você fica perguntando para os concierges, para o gerente geral, você é uma Não, elitista, entendeu? não, nem Você precisa. é professora de Imagina, MBA de luxo, e aí fica aí com essas histórias. Vai perguntar para o pessoal mesmo, o povo imagina. real, Gabriela Otto. Não. É Bom, azar mesmo. próxima. Minha, o prazer de uma viagem está inversamente relacionado ao peso da sua bagagem. Achei maravilhoso. Eu viajo light sempre. E você sabe que as mulheres têm esse paradigma, né, de que levam muita Sim, mala, não sei o quê, porque não é a questão de levar a roupa para a ocasião X. Você tem que levar opções de roupa para a reunião X. Mas assim, viagem de trabalho, por exemplo, eu sempre fui assim. Viagem de trabalho é mala de mão, sabe? Assim, uhum, 3 dias e tal, mala de mão. Eu já faço o look antes, assim. Então, eu uhum. tenho tal evento, eu tenho tal reunião, eu já vou com aquilo ali. E já meio pré-definido. E então, assim, eu posso dizer que realmente isso faz toda a diferença numa viagem. Eu acho insuportável. Eu já vivi um ano, mas aí com 20 e poucos anos, né? Eu vivi um ano com uma mochila. Você sabe que depois que você vive um ano com uma mochila, a minha vida mudou de verdade em relação a coisas materiais. Assim, eu me lembro que quando eu voltei para casa com 20 e poucos anos, né, que depois desse ano fora, eu morei um ano na Austrália. Quando eu voltei para casa, a sensação que eu tinha assim do meu quarto, do quanto que eu guardava de coisas, assim, mudou muito. E eu trago isso até hoje. Então, eu acho que faz todo sentido. A gente tem que ter liberdade em viagem, né? Ter flexibilidade, ter liberdade para as coisas acontecerem. Sensacional. Então, Sensacional essa eu sou dica. adepta a essa dica. É liberdade e inteligência. É, Inteligência. A coisa mais engraçada que eu tenho o hábito de fazer com a minha mulher quando a gente viaja pelos trens na Europa, e a Europa a gente se locomove muito de trem, é observar é. assim, os brasileiros se degladiando com si mesmos, com aquela quantidade de Quantidade de malas e de mala. bagagens para É, tentar embarcar e sair do trem nas paradas que duram 5 minutos. Então, assim, é. são trambolhos, as malas viram trambolhos, porque, assim, aquilo que você falou, quanto maior a mala, maior a dificuldade logística. É. Então, assim, seja smart, viaje com pouca, less is more. Então, eu acho que essa dica do Kevin é sensacional, é sensacional. Trabalhar essa inteligência na hora de montar a sua mala, né? Os brasileiros são Uhum. famosos pela quantidade de São. malas em que eles utilizam. Sem falar das viagens para os Estados Unidos, que aí não são malas, são baús, né? São coisas Não, assim, compra mala, compra outra mala lá para trazer para mais outra coisas, né? mala. Então, enfim, ótima dica, Gabi. E a tua É, última? a minha última diz respeito a sobre
o que que você tem que fazer para não esquecer as coisas no apartamento de um Hum, hotel, né? Porque existem hum, várias histórias de hoteleiros, né, secretas que falam sobre achados e perdidos sim. nos quartos de hotéis. Então ele diz o seguinte: você tem sempre que deixar as suas coisas Uhum. sempre nos locais mais visíveis possíveis e sempre juntas. Não esparrame as suas coisas no apartamento, porque depois você vai sempre esquecer um pedaço aqui e um pedaço ali. Se você quiser colocar as suas coisas no armário, coloque com o mesmo princípio. Coloque sempre as coisas juntas as suas coisas juntas no armário, porque na hora que você vai pegá-las para arrumar a sua mala de volta, você vai estar sempre sabendo que tem coisas, que as coisas estão todas juntas. Eu achei ótima essa dica, você não acha? Eu acho maravilhoso. E olha que eu sou disciplinadinha. Eu sempre fiz isso. E mesmo assim, é impressionante de coisas que eu já deixei em hotel. Só que, é, eu gostaria muito que camareiras se atentassem para uma coisa. Para mim, uma boa camareira é o seguinte: deixar o ar-condicionado na temperatura que eu deixei e não o padrão do hotel. E a outra coisa é, eu detesto cama envelopada. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no hotel é desenvelopar a cama. Se ela viu isso, também, se eu fico vários dias no hotel, mantém a estrutura que eu deixei e não seja obrigada a entrar no engessamento dos processos hoteleiros, É, né? você, Mas, aliás, é, pode falar, pode falar. essa história da cama envelopada já virou um hashtag teu, porque não é de hoje, você vem falando da hashtag eu Eu detesto odeio cama cama envelopada. envelopada, né? Atenção, camareiras do planeta que assistem o nosso programa, parem de envelopar as camas da Gabriela Otto! Eu fico vários dias, não preciso envelopar. Eu sei que precisa estar lindo quando a gente entra, mas depois não há necessidade. É, e se fizer isso e tiver bolinho de chuva no café da manhã, eu volto sempre. Mas o lance da que eu digo que eu já deixei muitas coisas no apartamento é porque tem camareiras que querem, né, mostrar mais e acabam guardando tuas coisas dentro de gavetas e dentro de armários. E eu acho isso assim o cúmulo. Então, na verdade, não fui eu que guardei, mas eu esqueci coisas que foram guardadas Por pelas terceiros, camareiras, por por terceiros. terceiros. Boa. E eu confesso que eu fico muito brava com isso, assim, mas muito brava com isso. Existe uma poltrona dentro de muitos hotéis que é lá o lugar onde tudo fica. Eu deixo um bolinho, assim, fica tudo Inclusive a lá. sua malinha, que é uma malinha, né? Então ela É uma cabe na malinha. poltrona, né? Então é uma malinha. Exatamente, Então pô. tá perfeito, perfeito, Gabi. Muito É, bem. bom, E a tua sensacional. dica? A minha dica, Você qual? tem uma dica? Então, bom, sensacional esse artigo do Kevin. Vão lá, leiam tudo, vejam os comentários, porque é realmente muito legal. Viajar é sempre esses contos, esses casos, e ele conta de uma maneira muito humorada, né? Bom, a gente, né, junto, Gabi, a gente também tem 50 anos de experiência de viagem, né? Porque, Ah, afinal de você. contas, já Eu não. rodamos. Somos rodados, né? Somos rodados, né? Então, assim, a minha dica é sobre como viajar e sofrer menos em classe econômica. Hum. É, essa eu acho que eu já até passei num dos nossos programas, eu vou repetir novamente, porque eu viajo há mais de 10 anos, durante 5 anos eu frequentei a ponte aérea São Paulo-Paris, praticamente todos os meses, e quando eu estava lá na World Hotels, que a gente trabalhou junto lá na World Hotels, eu viajava muito, porque eu tinha uma posição global, e lá a política não era classe executiva, era classe econômica, então era bate e volta em Xangai, Bangkok, Tóquio, Estados Unidos, etc. Então eu desenvolvi esse mecanismo de me proteger contra as classes econômicas dos aviões. Então, são dicas bastante simples. Em primeiro lugar, vá comido. Nunca espera que você vai ter uma refeição decente num avião, numa Vá classe comida é econômica. ótimo. Então vá comido, essa é a primeira coisa. Se você é membro de um programa de Boa, fidelidade, entre no lounge, se boa. empanturre e já vá comido. O que vier é lucro. Segundo lugar, Boa. falamos outro dia num programa sobre ruídos. Segundo lugar, jamais embarque numa classe econômica esperando que aqueles fonezinhos de entretenimento vão fazer alguma coisa por você. Então tenha sempre
o Bose mais caro. Então, um Bose bem caro, ele custa US$ 400, o que não é nem o início de uma classe executiva. Então, vá num Bose muito caro, vai proteger você de vizinhos que querem conversar com você, que é terrível puxar conversa com vizinhos durante um voo de classe econômica, que você está mal-humorado. Então, e ele vai ajudar a você eliminar os ruídos, né? Os ruídos que são terríveis numa classe econômica, né? Então, essa é a segunda coisa. E Boa. a terceira dica bom, tem também a dica de procure sempre o assento entre o 39 e o 37, porque na fileira 39 e 37 é onde está sempre mais próximo dos banheiros, você está longe o suficiente dos grupos e longe o suficiente dos bebês que ficam mais na frente, então tem ali essas carreiras do 30 ao 37. É, e por último, Gabi, essa dica é de ouro. Nunca recline a sua poltrona antes da metade da viagem. Então calcule. É uma viagem de 10 horas, Paris, Bangkok. Uhum. Você só reclina a sua poltrona a partir da quinta hora. Por quê? Porque Faz você fica sentido. tão imobilizado naquela poltrona reta durante 5 horas que na hora que você aperta o botão e que você sai dessa posição e vai para essa, aquilo ali é um alívio absoluto. Então você consegue passar as outras 5 horas assim com muito mais conforto do que se estivesse reclinado antes. Então tá aí as minhas dicas Sensacional. de como viajar e sofrer menos em classe econômica. Muito bom. Sobre duas coisinhas rápidas, sobre os assentos, eu já sou mais em voos longos de voar na asa, que tem menos turbulência. Hum. E não sou muito de ficar indo no banheiro toda hora, então para mim tá tranquilaço. E segunda coisa, sobre os fones de ouvido, recentemente eu comprei um, realmente para voar, porque faz toda a diferença, né? Então, ter aqueles gigantes. Só que quero deixar inclusive uma enquete aqui, porque eu pergunto para meus amigos homens, eu tenho uma resposta, para minhas amigas mulheres, eu tenho outro. Ele, do nada, ele roteia e entra no celular do meu marido. E eu consigo escutar tudo que ele está escutando. A grande pergunta é: devo avisá-lo ou não? Deixo aí. Deixo. Mas é claro que você tem que avisar o pobre do Isso teu é o que os marido amigos está homens sendo falam. As invadido amigas por mulheres esse dizem que fone não, invasor de privacidade alheia. ele não nota. Eu só consigo escutar o que ele está escutando. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não Esse é fone, aliás, maravilhoso? temos que processar essa fábrica desse fone. Qual é a JBL, marca? obrigado, Então, JBL. vamos mandar em nome dos maridos invadidos pelas Ele tá na esposas. sala, eu tô no quarto e tô ouvindo. Por Aham, enquanto, eu já ouvi jogo do Vasco e comentário de jogo de tênis. Tá meio uhum. chato. Seguirei um pouco mais, mas eu quero ouvir aqui, deixa a minha enquete, por favor. Coloquem aí o que que vocês acham que eu devo fazer. Gabi, olha, foi muito bom. Acho que essas dicas elas são sempre muito úteis. Já anotei aqui para não comprar mais fones JBL e tá Muito sempre bom. atento ao Kevin Kelly. Gabi, Valeu, um beijo até para ti. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.